2024. O Poder Expresso recebe agora Gustavo Menon, professor, especialista aí, doutor na área de Relações Internacionais. Ele leciona na Universidade Católica de Brasília e na USP, Universidade de São Paulo. Professor Gustavo Menon, muito obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Consolar todos os nossos telespectadores do SBT News e do programa Poder Expresso, nesse momento de síntese, de retrospectiva em relação ao ano de 2024. Bom, o professor já adiantou aqui o nosso tema. A gente vai falar aí sobre o que aconteceu em 2024, principalmente nessa área internacional. Quais os impactos disso tudo aí para o Brasil e para o mundo, né? Eu vou trazer aqui então, primeiro, a questão dos Estados Unidos. Eu quero conversar primeiro com o professor Gustavo sobre Donald Trump. O que representa o retorno aí de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos a partir de 2025, professor? De fato, Afonso, uma eleição emblemática com a retomada do poder por parte do Partido Republicano. Uma eleição marcante e que acabou se consubstanciando numa espécie de divisor de águas em razão da retomada de Donald Trump ao governo, à Casa Branca, e fazendo uma votação expressiva, não só a presidência, mas também conseguindo maioria na Câmara dos Representantes, em síntese, uma eleição que nós podemos falar de barba, cabelo e bigode, com maioria no Senado, no Congresso, em termos da Câmara dos Representantes, também uma eleição da maioria por parte do voto popular e retomando a presidência estadunidense quando Donald Trump acenou para essas iniciativas, para essas medidas protecionistas, desde a sua primeira campanha em 2016, onde há uma série de desafios a serem equacionados diante dessa primeira metade do século XXI. A eleição de Donald Trump acabou, então, tocando em temas candentes da agenda internacional, nas disputas geopolíticas contemporâneas, onde nós podemos falar desse mundo marcado por uma espécie de cruzamento de crises, não só a crise econômica, as crises colocadas no âmbito institucional e no âmbito político, mas também como que há a agudização dessas tensões no plano internacional a partir da liderança estadunidense frente a uma série de desafios na contemporaneidade. Há todo um debate por parte dos analistas e por parte dos cientistas políticos na área das relações internacionais, de exatamente mencionar se existe ou não existe uma transição de hegemonia aqui na alvorada do século XXI. Se os Estados Unidos serão ultrapassados nas próximas décadas, nos próximos anos, frente ao avançar chinês das últimas décadas, dos últimos anos, em termos da sua capacidade de produção industrial, em termos da elevação das suas divisas e também a capilaridade dessas remessas chinesas na economia internacional, e obviamente que o desafio que está lançado para a presidência de Donald Trump em 2025 nos Estados Unidos, trata-se de equacionar essas diferentes crises que estão sendo, digamos, acentuadas no plano internacional. Guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, essas tensões comerciais entre China e Estados Unidos, e como que a eleição de Donald Trump marca exatamente essa retomada de um projeto protecionista em meio ao avançar chinês nas primeiras décadas do século XXI. Eu queria pegar exatamente nesse ponto que o senhor terminou a sua resposta, professor. A gente ainda vai falar de guerra, vai falar de outros temas aqui, mas eu queria falar dessa questão aí, Estados Unidos e China, né? Trump sempre foi uma pessoa ali que se demonstrou muito protecionista, né? Como o senhor mesmo disse no começo da resposta, né? O que a gente pode esperar aí de Donald Trump? Ele vai se mostrar mais ainda protetor, ali, protecionista dos Estados Unidos? O que ele deve apresentar para tentar manter essa hegemonia americana econômica e política? No plano internacional, há um aceno, Afonso, para uma série de medidas protecionistas, a elevação
de barreiras tarifárias, no sentido de sobretaxar produtos chineses na região, em especial no mercado estadunidense, e há também, por parte de Donald Trump, um discurso que flerta com projetos negacionistas, por exemplo, na área ambiental. É bem provável que o Acordo de Paris seja rechaçado na presidência de Donald Trump, e também uma série de iniciativas domésticas onde Donald Trump tenta liberalizar a economia doméstica estadunidense, apostando exatamente na retomada desses empregos para a economia dos Estados Unidos, e lembrando que o ano de 2024 foi um ano bastante caro na economia doméstica nos Estados Unidos, em razão da elevação das taxas de inflação e, ao mesmo tempo, uma série de problemas de ordem social, os indicadores sociais, que acabaram se deteriorando de forma bastante aguda. Essa presidência, a retomada aqui dos republicanos à presidência dos Estados Unidos, aponta para esses desafios de como conter esse avançar chinês, em especial com a capilaridade do comércio oriundo de Pequim em diferentes partes do planeta, e como que os Estados Unidos tentam se reinar como a principal economia do planeta frente a essas tensões e essas disputas na divisão internacional do trabalho. Professor, o que a gente pode esperar? A gente falou que falaria um pouquinho de guerra aqui. O que a gente pode esperar do conflito Ucrânia e Rússia, a guerra da Ucrânia, né? A gente viu ali que a Rússia avançou muito, a Ucrânia em alguns momentos tomou um ou outro território, mas nesse momento, quem está ganhando, quem está perdendo e o que a gente pode esperar para 2025, professor? Excelente pergunta, Afonso. Quando nós olhamos para essas tensões geopolíticas, esses conflitos, embora fragmentados, possuem uma série de conexões. Não só a guerra na Eurásia entre Rússia e Ucrânia, mas também os conflitos que se dilatam na região do Oriente Médio. Chamamos de fundamental também a participação desses atores extra-regionais, a começar não só pela política que será ensejada pela presidência de Donald Trump. Não se sabe ao certo como será a relação de Donald Trump com a OTAN, ou esse período de campanha para findar esse conflito e fechar as torneiras em termos de recursos para o financiamento da OTAN, essa marcha da OTAN em direção ao leste, como que o presidente Donald Trump se reuniu com o atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para tentar conter esse conflito que já perdura desde o ano passado, em 2024, aponta para uma série de movimentações desses atores extra-regionais, que são movimentações de suma importância. Por exemplo, na atual conjuntura, a título de referência, Afonso, podemos observar uma maior aliança sino-russa e os debates que acabaram se traduzindo na ampliação do bloco dos BRICS, agora no chamado BRICS+. Como que esse conflito é fruto de uma série de debates e que acaba tangenciando as discussões dos BRICS, e obviamente que no âmbito dos BRICS, a principal discussão em 2024 foi todo o debate sobre a desdolarização da economia global. Como que há uma aposta em termos desse chamado Sul Global em fomentar mecanismos de transação que extrapole os limites e também a configuração dessas transações caracterizadas e lastreadas no dólar estadunidense. Obviamente que esse debate não é um debate simples, mas observamos nesses últimos meses, ao longo de 2024, toda essa regimentação de forças nos BRICS+, onde houve a inclusão, a adesão de novos Estados-membros,
com o fortalecimento dessas relações comerciais, com o fortalecimento das relações diplomáticas sino-russas, para além dessa região da Eurásia, e também com essa maior atuação das divisas, da influência chinesa em outras partes do planeta, como é o caso também da América Latina e do continente africano. Então, na sua avaliação, quer dizer que dificilmente esse conflito acaba cedo? Dificilmente, Afonso. Há uma série de outras disputas que estão em curso. A guerra na Síria é um exemplo disso. Agora, no final de 2024, o findar do regime de Bashar al-Assad, que era fomentado em grande medida pelas forças russas e também pelas forças iranianas, e como que esse conflito acaba sendo essencial para os rumos do presidente Vladimir Putin nos próximos meses e nos próximos anos. Lembrando que Bashar al-Assad tinha não só o fomento, mas tinha essa parceria histórica no sentido de tentar mobilizar as suas tropas, em especial a Força Aérea, em meio à chamada Guerra Civil na Síria. E veja que esse conflito no Oriente Médio acaba envolvendo outros atores regionais. É o caso, por exemplo, da atuação de Israel, fomentada a política israelense pelo Império Estadunidense, e também como que esse conflito, que se iniciou em Gaza ao longo de 2024, que se dilatou até o Líbano, que extrapolou fronteiras, envolvendo tensões com o Hezbollah, envolvendo tensões com o Irã, acabou se espraiando também agora para a região da Síria, com uma série de ataques do governo sionista de Israel nessa região da Síria, que foi severamente afetada ao longo da Síria por mais de 10 anos. Professor, o senhor citou aqui a questão da Síria, eu vou trazer novamente então o Oriente Médio para essa discussão, né? Israel ali teve então confrontos com Hamas, ele também teve confrontos ali com o Hezbollah. Quando que uma bandeira branca vai ser hasteada ali no Oriente Médio e a gente finalmente vai ter a paz nessa região do país, professor? Essa é a pergunta de ouro, Afonso. Não há, no curto período de tempo, uma projeção, digamos, positiva, uma projeção de paz para essa região tão severamente afetada pela resposta israelense na região de Gaza. Como que há uma série de intervenções, uma série de ataques que extrapolam o direito internacional, violam princípios e tratados internacionais na região de Gaza, e infelizmente de Gaza continuam pagando com sua vida, com seu sangue, em meio a uma ofensiva extremamente dura por parte das forças de Israel. Região de Gaza, a título de referência, Afonso, continua sem acesso pleno à água, a alimentos, a medicamentos, uma região onde há uma forte concentração demográfica, onde os serviços sociais, em termos da promoção dos direitos, são praticamente inexistentes, uma região que, de fato, se tornou um barril de pólvora nesse último ano de 2024, e não há, por parte do governo de Israel, acenos para estancar esse conflito, para, ao menos, pensar num cessar-fogo que possa garantir as vidas, em especial das pessoas mais vulneráveis, mulheres, crianças. Houve, por parte do sistema ONU, a tentativa da celebração de corredores humanitários, mas sabemos que a crise do multilateralismo afeta diretamente esse conflito na região das Nações Unidas simplesmente está não só paralisado, mas está interditado em termos dessas discussões,
onde não se avança para medidas efetivas em prol da paz, para se pensar um outro mundo, em um mundo onde nós possamos falar da criação de um Estado que abrigue aquelas pessoas que sofreram demais em meio a esse conflito, e não há também um aceno, Afonso, em termos do desmantelamento do Hamas, como que esse conflito se dilatou para além da região da faixa de Gaza, envolvendo também esses atores extra-regionais na Palestina, como é o caso do Hezbollah no Líbano, e também a atuação por parte do Estado de Israel agora em território sírio. Então, essas peças estão se movimentando e vale dizer que não há uma projeção de paz para o próximo ano, em 2025, frente à continuidade de Netanyahu à frente do governo israelense. Professor, Síria novamente. Com a queda aí de Bashar al-Assad, a gente viu que acabou uma ditadura de mais de 50 anos, somando o governo dele e o governo do pai dele, né? Só que quem chegou lá não é nenhuma pessoa, não é nenhum grupo aí, que é um grupo que seja considerado minimamente conservador ou então contemporizador, né? Parece que é um grupo radical que chegou ao poder, né? Esperamos o que para a Síria? Uma nova ditadura ou vamos acreditar que ali haverá algum tipo de democracia, as pessoas vão ser ouvidas, vai ter um atendimento, os direitos humanos vão ser atendidos de maneira correta ali, professor? Vale recordar que o conflito na Síria estava, digamos, ancorado à esteira dos levantes. Como que o governo de Al-Assad acabou reprimindo a população em algumas regiões estratégicas, como é o caso de Alepo, mas, de fato, esse novo governo que vem se sedimentando em território sírio, trata-se de um governo jihadista, ou seja, não há uma projeção em termos de se falar de uma democracia laica, de uma democracia aos moldes liberais, aos moldes ocidentais, sírio. E há outras disputas internas que estão colocadas nesse debate, Afonso, a título de referência, a questão dos curdos que se espraiam também para a região do Iraque, da Turquia. Há também todo um debate a respeito de se vamos observar ou não um resgate da atuação do Estado Islâmico. E veja que essas tensões, elas acabam não só se imbricando, ou seja, se sobrepondo a essas diferentes crises geopolíticas que estão colocadas na contemporaneidade, mas isso afetará, digamos, não só atores que são atores centrais nas dinâmicas das relações internacionais, aqui nessa primeira metade do século XXI, por exemplo, como que será a atuação não só da Rússia, mas dessa aliança sino-russa no nosso tempo, em termos desse novo governo da Síria, qual será o peso e o papel dos Estados Unidos agora sob a liderança de Donald Trump, já que haverá uma prioridade nos assuntos domésticos em detrimento dessas ações no plano internacional. Veja que essas questões serão questões candentes no ano de 2025 e certamente desejamos um futuro melhor para a região, um futuro de paz, onde possamos criar esse mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável, para que palestinos, o povo judeu, as pessoas que ali estão, também na Síria, nessa região do Oriente Médio, possam então gozar de paz e possam gozar dos seus direitos de forma plena. Professor, vamos falar um pouquinho também da extrema-direita, né? Falamos no começo da nossa conversa aí de Donald Trump, mas eu queria levar um pouquinho a conversa ali também para a Europa. A gente vê o avanço da extrema-direita em França, Bélgica, Alemanha. A gente vê também desconfianças nos governos aí, desconfiança no governo da França, tem desconfiança no governo do Canadá. Como que a extrema-direita está se articulando internacionalmente
E o que a gente pode esperar aí para 2025 com relação à extrema-direita, professor? Eles devem se fortalecer, devem ganhar mais espaços, tem eleições em vários países aí, final de 2025, 26, 27, tem algumas discussões. O que a gente prevê aí para 25 para frente com a extrema-direita? Outra tendência de crescimento nessa transição de 2024 para 2025. A partir então da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o alavancamento desses projetos, dessas políticas e desses governos que estão se fortalecendo em diferentes partes no planeta. Na nossa região no mundo, que nós devemos comentar, na América Latina, veja que o governo Milei vem sendo questionado por parte da população em seu receituário, em sua política de idade, mas há aqui sim uma força, um aumento, digamos, da vitalidade desses projetos políticos na Europa Ocidental. Vale dizer que Olaf Scholz está recebendo esse voto de confiança, uma nova eleição deve ser convocada na Alemanha nos próximos meses, e ao fortalecimento desses projetos de extrema-direita em países centrais no jogo político europeu. É o caso de França, Espanha, com Vox, a retomada desses projetos ultranacionalistas em países, como é o caso da Hungria. Veja que há um debate também que envolve essas forças nacionalistas na atual conjuntura do leste europeu, e claro que essa tendência de crescimento dos setores da extrema-direita se faz valer em razão dessa atmosfera, Afonso, de cruzamento de crises, como que nesse cenário, nesse terreno fértil, digamos, de crise institucional, de crise econômica e de incertezas no plano geopolítico, há uma maior organicidade por parte desses projetos que acabam crescendo nos debates eleitorais e nas campanhas em diferentes estados. América Latina, que o senhor citou aqui, Javier Milei, eu queria falar também de outro caso aqui que aconteceu este ano, que foi a eleição de Maduro, extremamente questionada pela comunidade internacional. Maduro, assim, não deu nenhum sinal de que entregaria o poder, tanto que quem, segundo a oposição, venceu a eleição está ali exilado na Espanha. O que o Maduro aí representa diante desse cenário internacional aqui na América Latina? O que a gente consegue prever também aí para as relações internacionais com Nicolás Maduro no poder na Venezuela? Ele já fez algum aceno ali aos Estados Unidos? O que a gente espera aí para 25, professor? Excelente pergunta, Afonso. Então, nesse diagnóstico, nessa espécie de raio-x das tensões no campo das relações internacionais, que nós desenhamos na nossa conversa, a guerra na Eurásia, os conflitos no Oriente Médio, as tensões comerciais entre China e Estados Unidos, quando a gente puxa esse debate para a nossa região no mundo, a América Latina e, em especial, a América do Sul, o caso venezuelano é um caso emblemático que se traduz em um movimento, Afonso, de dizer que a atual conjuntura na América do Sul trata-se dessa conjuntura de desintegração econômica e fragmentação política. Como que governos de direita e de esquerda se fizeram valer na região, aqui no ano de 2024, e a eleição de Nicolás Maduro foi amplamente contestada por parte da comunidade internacional, e nas relações bilaterais entre Brasil e Venezuela nós perdemos espaço. Perdemos espaço diante dessa atuação de atores extra-regionais na política doméstica venezuelana, lembrando que a Venezuela trata-se de um país profundamente dependente do petróleo e embargado, bloqueado por parte das suas divisas em relação às pressões dos Estados Unidos, oriundos da Casa Branca, como que há tentativas de sufocar o atual regime bolivariano na Venezuela, e a Venezuela acabou, então, firmando uma série de aliança com outros parceiros mais próximos do seu campo ideológico,
que isso passou, obviamente, por uma série de tensões, inclusive com o governo brasileiro, com disputas e com contradições que se dilatam desde o governo anterior nas relações bilaterais entre Brasil e Venezuela, e que no ano de 2024, a despeito de uma tentativa de equacionar essas crises que estão colocadas na nação vizinha, lembrando que o Brasil trata-se aqui de um país interessado nessas discussões em relação também aos fluxos migratórios, em relação às nossas relações comerciais, que sempre foram relações comerciais superavitárias com a economia venezuelana, mas obviamente que a Venezuela acabou estreitando seus laços e essas alianças com atores extra-regionais. Na política de defesa, houve um fortalecimento com as forças iranianas, houve uma aproximação também com as remessas chinesas e também no campo da defesa da política venezuelana, uma maior aproximação com as relações russas, não só com uma política de defesa orientada em sinergia na celebração de acordos comerciais, na celebração de convênios por parte do Estado venezuelano com a Rússia, mas o Brasil acabou perdendo espaço, acabou perdendo, digamos, o seu papel de liderança regional na América do Sul, a despeito das tentativas do atual governo de retomar uma série de projetos de integração regional, de ampliar o Mercosul, de apostar em políticas de cooperação Sul-Sul, à luz exatamente dos princípios que regem a atuação da política externa brasileira, cristalizado esses princípios no atual texto constitucional, exatamente no artigo 4º da Constituição Federal de 1988. Agora no Poder Expresso, a gente está aqui com o professor Gustavo Menon. Ele é pós-doutor em Relações Internacionais, ele é professor da Universidade Católica de Brasília e da Universidade de São Paulo, a USP. Então a gente está discutindo aqui vários temas nessa área internacional. Falamos de eleições nos Estados Unidos, falamos de avanço da extrema-direita, falamos de conflitos no Oriente Médio, na Rússia, na Ucrânia, falamos de relações na América Latina. Temos só mais dois temas, assim, peço que vocês continuem conosco para acompanhar mais dois temas que a gente vai conversar aqui nesse bate-bola sobre o ano de 2024 e as relações internacionais com o professor Gustavo Menon. O primeiro deles que eu vou trazer aqui, professor, é Coreia do Sul. Ali teve uma tentativa de golpe ali do atual governo sul-coreano, né? E acabou sendo então retirado ali. Não foi o golpe não deu continuidade. O golpe não teve uma continuidade, né? Na seara internacional ali, o que faltou para que esse golpe se efetivasse? Faltou apoio de alguns países ou por conta de apoios de lado A ou lado B, os parlamentares conseguiram evitar esse golpe? Como é que o senhor viu esse cenário aí da Coreia do Sul em 2024, professor? Pois é, mais um ponto de tensão focalizado no findar do nosso ano aqui em 2024. Como que o atual presidente da Coreia do Sul anunciou a lei marcial no início de dezembro e houve a mobilização, a contestação, críticas por amplos setores da oposição, por amplos setores da sociedade civil, no sentido de questionar essa iniciativa que, de fato, Afonso, enveredava o regime sul-coreano para uma espécie de estado de exceção, ou seja, uma retomada de um regime ditatorial que não só restringia o poder do parlamento, mas também acabava censurando direitos civis e políticos do conjunto da população sul-coreana. E vale lembrar que o atual governo na Coreia do Sul foi eleito em 2022 em uma margem muito estreita de votos e conta com uma série de denúncias de corrupção, denúncias que envolvem também agora no processo de impeachment abuso de poder, como que há também um aceno por parte da oposição do presidente sul-coreano chamando a atenção para esse aceno diante dos militares, para tentativa de insurgência. E vale dizer
que essas tensões na Coreia do Sul são catalisadas também por essas disputas globais que nós caracterizamos na nossa retrospectiva, já que há o fomento, por exemplo, na Coreia do Sul, de bases militares estadunidenses. Como é que essas tensões nessa região do leste asiático, são tensões que foram ensejadas desde o século passado em uma atmosfera, em um período de Guerra Fria, a começar pela guerra entre as Coreias na década de 50, e vale dizer que a partir dos anos 60 do século passado, a Coreia do Sul enfrentou diversos governos autoritários, ditaduras militares, onde o movimento de redemocratização só se deu apenas na década de 80, com essa ampla participação da sociedade civil, dos estudantes, dos críticos, para não só a transição do regime ditatorial para uma democracia, mas como que na atual conjuntura há uma série de leituras, há por parte das autoridades sul-coreanas esse entendimento de que não devemos mais flertar com esses regimes de exceção que foram caracterizados na segunda metade do século XX e, obviamente, que agora, por parte do parlamento, houve a aprovação do início do processo de impeachment. Esse processo será julgado pela Corte Constitucional, pela Suprema Corte sul-coreana, e claro que nos próximos meses, caso exista de fato o afastamento do atual presidente da Coreia do Sul, novas eleições serão convocadas naquele país. Professor Gustavo, o último tema que eu queria tratar com o senhor aqui é a questão do Brasil. Estamos terminando agora o segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre como o Brasil atuou na sua diplomacia, como que a diplomacia do Brasil voltou a atuar aí após esses 2 anos de governo Lula. O que tem de prioridade aí na agenda do Lula? É COP30, é área ambiental, é tentar interferir nos conflitos regionais, são os BRICS? O que exatamente o senhor vê de prioridade aí para a gestão diplomática, para a área diplomática do governo Lula, professor? Como disse Afonso, houve por parte do atual governo Lula uma tentativa de retomada das nossas relações diplomáticas para se pensar uma política externa ativa e altiva, chamando atenção exatamente para essa denominação caracterizada pelo assessor especial da Presidência da República, chanceler, que foi ministro também da Defesa, o Celso Amorim. Veja, que nessa tentativa de recolocar o Brasil no mundo, o presidente Lula chama a atenção em diversos discursos para esse entendimento de que o Brasil voltou. Houve uma série de acordos, uma série de reuniões bilaterais e em fóruns multilaterais que apontaram para políticas de cooperação sul-sul, mas também não abandonando as nossas relações pacíficas, harmoniosas e ancoradas exatamente no princípio da resolução pacífica dos conflitos, também com o norte global. Quando a gente chama a atenção para essa espécie de balanço de 2024, a gente está falando da atuação brasileira junto aos BRICS, como que o Brasil deve assumir em 2025 a presidência dos BRICS, deve assumir também a liderança, a presidência pro tempore do Mercosul no segundo semestre do próximo ano, e o grande desafio de 2025 será a realização da COP30, a Conferência das Partes da ONU, na cidade de Belém, para alavancar essa agenda verde, a agenda de transição energética justa, todo o debate sobre justiça ambiental, que já foi palco das discussões brasileiras, da atuação diplomática, da atuação da política externa brasileira, ao longo de 2024. A título de referência, sediamos a presidência, estivemos à frente do chamado G20, que elencou 3 prioridades em termos da atuação da política externa brasileira nas suas relações para construir um mundo, uma arena multipolarizada. Iniciamos os debates em 2024, exatamente com esse planejamento, a respeito, então,
da retomada do Brasil nos fóruns multilaterais e foram elencadas aquelas 3 pautas que envolveram o G20, que são pautas que devem se perdurar nos próximos anos, a começar pela revisão dos mecanismos de governança global, a atuação, ponto 2, em termos da agenda verde, da descarbonização da nossa economia e pensar uma transição energética justa, observando o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E, por último, houve a criação da Aliança Global contra a Fome, no combate às desigualdades, no combate à pobreza e à fome, em suas múltiplas dimensões. Então, essas agendas foram agendas fomentadas por parte do Itamaraty, por parte do ministro Mauro Vieira, ao longo de 2024, e no próximo ano, acredito que tais pautas devem se perpetuar nas nossas relações diplomáticas, pensando a composição desse mundo multipolarizado. Legal. Esse foi o professor Gustavo Menon, ele é professor na Universidade Católica de Brasília, professor na USP também, fez um panorama aí sobre tudo que aconteceu em 2024, traçou algumas perspectivas aí para 2025 no cenário internacional. Se você perdeu essa aula aqui, recomendo aí para você repassar para os seus amigos, seus colegas. A gente vai deixar ela na íntegra também no nosso canal no YouTube aqui do SBT News. Professor Gustavo Menon, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Poder Expresso. Eu que agradeço, Afonso. É sempre um prazer conversar com os nossos telespectadores e amigos do SBT News.